Vamos lá, doutor Ricardo. Vai parar de onde... Vai continuar de onde parou, senão o tempo não vai dar, né? Faz um apanhado. Eu só lembro dos 100 bilhões, que o doutor Ricardo parou nos 100 bilhões. Faz um apanhado do que você falou até aqui e dá continuidade. Tá ótimo, pessoal. A gente, de novo, né? A gente já tem aí 3 anos e meio, 4, com tecnologia, e às vezes a gente ainda apanha com essas coisas, né? Mas falando um pouco sobre China, vamos voltar aqui ao assunto, que é a relação Brasil-China, né? As potencialidades de negócios e oportunidades de assessoria, tanto para as empresas brasileiras como para as empresas chinesas. O volume de investimento estrangeiro direto chinês, nos últimos 20 anos, foi da ordem de 80 bilhões de dólares, sendo que, além do IED, o investimento estrangeiro direto chinês, nós temos cada vez mais um aumento do volume, tanto da importação como da exportação. A importação de produtos chineses aqui do Brasil e de produtos brasileiros para a China. 2003, nos anos 2000, a ordem de importação e exportação entre Brasil e China era de 2,3 bilhões de dólares, isso foi aumentando até chegar aos 100 bilhões de dólares, como o doutor Caio também mencionou agora, retomando aqui o que estávamos debatendo previamente. E agora, em 2023, de acordo com o Ministério da Indústria, Comércio e Serviços aqui do Brasil, nós chegamos ao êxito de 157,4 bilhões de dólares na relação sino-brasileira. É uma relação que tem aí ganhado cada vez mais espaço, cada vez mais dimensão. Eu particularmente, eu comecei a trabalhar com a China em 2005 e me mudei para a China em 2007, trabalhando e representando o escritório de advocacia brasileiro lá em Pequim. Eu morei lá por 5 anos, de 2007 até 2012. E naquela época eu já via um aumento do interesse dos empresários chineses em investir no Brasil. Mas é engraçado que quando a gente compara, né, 2005 a 2024, ou seja, 20 anos depois, a gente começa a ver cada vez mais um profissionalismo e um preparo maior dos empresários chineses em relação ao Brasil. 20 anos atrás, o Brasil era um país muito distante da China, que ficava na ponta ali do mapa, e até interessante a gente pensar que, quando a gente vê o mapa do Brasil e China, né, na China o mapa ele é feito exatamente do lado oposto ao nosso, né, então a gente vê o Brasil naquele país lá no cantinho do mapa, do lado direito. E a gente tem visto hoje o empresário chinês com todas as informações mínimas necessárias em relação ao Brasil. Eu me recordo que, em 2007, as reuniões, às vezes, demandavam 3 horas, às vezes até 4 horas de reunião, porque o chinês ele queria saber de tudo sobre o Brasil, inclusive as reuniões não eram tão profissionais, né? Até para falar de futebol e falar de carnaval, eram assuntos que eram abordados à época. Eu me lembro vivamente desse período. E hoje em dia, não. Hoje em dia, o chinês que tem interesse em investir no Brasil já sabe, inclusive, dos conceitos básicos sobre a tributação, na esfera federal, estadual e municipal, e tem aí debatido cada vez mais sobre as melhores estratégias para o investimento estrangeiro direto no Brasil. O lado bom desses últimos 20 anos é que nós nos consagramos como um coração receptor desse investimento na América Latina. Eu me recordo que 2005 a 2007, nesses primeiros anos, né, muitos chineses perguntavam se o melhor local para o estabelecimento e a constituição de sociedade, no escritório comercial, era o Brasil ou era o Chile, né? Ainda tinha essa dúvida. E a gente tem visto hoje o chinês já debatendo sobre onde estabelecer o seu escritório. Basicamente, as empresas chinesas ela têm constituído a sociedade, né, e desenvolvido a sua área comercial no estado de São Paulo, mas tem aí implementado diversas filiais e as operações espalhadas em todo o Brasil. É claro que, a depender do segmento, algumas já são direcionadas para estados específicos, né? Como a gente está vendo aí cada vez mais o investimento estrangeiro direto chinês na parte de óleo e gás,
No estado do Rio de Janeiro, por conta do petróleo, por conta do pré-sal, temos visto também muitas empresas chinesas com escritórios comerciais no estado de São Paulo, investindo já na região litorânea, na área nordeste, por conta não só do vento, como também do sol, né, por conta da energia limpa, a energia solar e a energia eólica. Mas a gente tem visto um aumento e uma diversificação cada vez maior desses tipos de investimento aqui no Brasil. Antes, nós pautávamos basicamente, né, as nossas exportações em commodities agrícolas, como minério de ferro, soja, petróleo, celulose. Hoje, nós temos visto cada vez mais a proteína animal tomar espaço na pauta de exportação de produtos brasileiros para a China. É claro que essa tríade do minério de ferro, soja e petróleo, ela corresponde a 70% a 80% de todo o volume de exportação do Brasil para a China, mas nós temos visto aí alguns outros produtos tendo uma maior conotação, uma maior participação nessa balança comercial, nesse volume de exportação brasileiro à China. E nós temos importado cada vez mais produtos com maior valor agregado, equipamentos, né, principalmente, mas isso tem sido muito debatido entre as autoridades e entre os empresários sino-brasileiros. Inclusive porque a relação Brasil-China está se tornando cada vez mais intensa. Nós éramos apenas parceiros, né, o estabelecimento das relações diplomáticas foi em 1974, em 1993 nos tornamos parceiros estratégicos da China, né, um dos primeiros nos países em desenvolvimento a ter essa relação especial com a China, e em 2012, quando o Andiabal veio ao Brasil para se reunir à época com a presidente Dilma Rousseff, o Brasil foi galgado ao parceiro estratégico global, ou como alguns dizem, parceiro estratégico abrangente. Isso é muito significativo porque demonstra a importância que o Brasil tem à China. E quando a gente fala da importância do Brasil em relação à China, a gente está falando de um país que tem uma segurança alimentar e uma segurança energética formidável. Tanto que nós temos desenvolvido, desde 2004, uma comissão especial, né, na verdade, é um mecanismo de diálogo político que foi estabelecido em 2004, chamado de COSBAN, que é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação. Esse mecanismo sempre é representado pelo número 2 do Brasil e o número 2 da China. No nosso caso, é o vice-presidente Geraldo Alckmin, hoje em exercício. A COSBAN, ela é subdividida em 12 subcomissões. E essas 12 subcomissões debatem sobre assuntos estratégicos, desde a área de agricultura, de finança, de educação, a área aeroespacial, a área de saúde, a área de infraestrutura, de energia limpa, dentre outros. Então, é um intercâmbio que é feito entre os dois governos, e é claro que os empresários também podem contribuir, né, e nós, na qualidade de advogados, podemos aí assessorar, né, essas empresas privadas brasileiras que têm interesse em endereçar algumas dificuldades que têm encontrado para penetrar no mercado chinês, e essas informações elas podem ser todas resumidas, né, compelidas ali num relatório para ser entregues, compiladas as informações e serem entregues à COSBAN para que haja uma melhor compreensão e para que diminuam as barreiras. O que a gente tem visto, por exemplo, são muitos frigoríficos sempre pedindo, frigoríficos brasileiros na área de proteína animal, sempre pedindo aí a liberação e a habilitação do frigorífico para exportar para a China. E isso é feito mediante assessoria, né, de um advogado, né, perante o MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mas a gente tem visto não só a parte de commodities agrícolas brasileiras, como também um intercâmbio muito intenso na área de inovação e também na área de sustentabilidade. Sempre quando o Brasil, para entender, para compreender melhor a China, é necessário a gente sempre estudar
os planos que a China estabelece. Né? Eu acho importante a gente abordar esse assunto aqui hoje por conta desse bate-papo que fala muito sobre a relação sino-brasileira, inclusive porque a China ela estabeleceu planos de metas desde a sua fundação. A República Popular da China ela foi constituída em 1949 e depois, em 1953, a China estabeleceu planos quinquenais, planos de metas quinquenais, que são planos de desenvolvimento econômico e social, que a China se inspirou na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e estabeleceu esse plano de metas quinquenal. Hoje, a China ela tem um plano de metas, que é o 14º plano quinquenal, de 2021 a 2025. E os principais 3 pilares desse 14º plano quinquenal de metas é a parte do pilar de inovação, de sustentabilidade e de inclusão. Falar além desse plano, é importante também mencionar o plano feito na China 2025, o Made in China 2025. O que é o Made in China 2025? É a tentativa da China não depender tanto de tecnologias estrangeiras e ter a sua produção dentro do seu ambiente doméstico, do seu território nacional. Então, até 2020, a China ela selecionou esse plano Made in China 2025, ele foi estabelecido em 2015, mas até 2020 o objetivo era produzir 40% dentro do território chinês e até 70% chegando no ano de 2025. E eles selecionaram 10 setores prioritários, que a gente pode aqui mencionar desde biotecnologia, biofarmacêuticos, como também equipamentos oceânicos, equipamentos relacionados à energia limpa, veículos elétricos, a parte também de malha ferroviária. A gente tem visto aí o trem-bala, né, o desenvolvimento do trem-bala cada vez maior, uma malha ferroviária invejável, que a gente poderia se inspirar e trazer todas essas tecnologias aqui para o Brasil. Tanto é que as empresas chinesas têm participado majoritariamente do leilão, por exemplo, que aconteceu de São Paulo, Campinas, né? Tem um projeto, né, sendo desenvolvido São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Então, é importante a gente analisar esses planos que a China tem estabelecido para entender aonde a China quer chegar e como nós, brasileiros, né, na qualidade, inclusive, de advogados desses empresários brasileiros, podemos ajudar e podemos contribuir. O que é fato, e eu sempre falo isso de boca cheia, se nós não fazemos negócio com chineses, é só uma questão de tempo. Se nós não temos clientes chineses, ou nós não temos clientes brasileiros que façam negócios com clientes, com empresários chineses, é só uma questão de tempo. Tenho visto isso cada vez mais, inclusive, porque eu vou à China com muita frequência. Basicamente, 1/3 do meu ano eu resido na China, né? Eu acabei de voltar de uma viagem sexta-feira passada, dia 1º de junho, já volto de novo para a China para continuar acompanhando uma série de empresários brasileiros que queiram aí, que desejam intensificar as suas relações com a China. Então, eu tenho visto cada vez mais uma demanda e um apetite. E é claro que quando eu falo de demanda e apetite, eu tenho visto uma menor pré-concepção contra os produtos chineses, né? Os empresários brasileiros hoje são ávidos para conhecer a tecnologia chinesa e verificar como é que eles podem, né, absorver todas essas inovações na área tecnológica e sustentável, é claro, dentro aqui das respectivas empresas no Brasil. Eu acho importante a gente mencionar que desde a visita do presidente Lula à China no ano passado, China e Brasil estabeleceram uma relação bilateral numa nova era. E nessa nova era, a gente fala muito sobre esses pilares de inovação e sustentabilidade. Então, a gente tem visto não só um maior intercâmbio chinês na área de manufatura inteligente, como também de inteligência artificial, computação em nuvem, internet das coisas, o próprio comércio eletrônico, a vinda cada vez mais de indústrias automobilísticas. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas hoje há 2 grandes indústrias automobilísticas chinesas que já têm vendido veículos elétricos, né,
particularmente veículos híbridos, né, que você tem também a opção de usar a parte elétrica, que é a BYD, a Build Your Dreams, como também a GWM, ou a Great Wall Motors, né? A Great Wall Motors hoje é muito famosa pelo Aval, né, o veículo de ponta que eles estão importando. A BYD, ela vai fabricar os seus veículos, por enquanto tem importado, mas ela vai fabricar seus veículos no estado da Bahia, e a Great Wall Motors no interior de São Paulo. Eles já estão aí fazendo a reforma. A Great Wall Motors comprou o polo ali da indústria automobilística da Mercedes, e eles estão arrumando a fábrica, né, adaptando a fábrica para a produção de veículos elétricos aqui dentro do território brasileiro. E a gente tem visto diversas outras empresas chegando aqui, empresas que a gente não tem nem noção, que a gente nunca ouviu falar, como a GAC Motors. Eu trabalho com uma plataforma de negócio que une empresário brasileiro e chinês, e recebi, no ano passado, a visita da GAC. O presidente da GAC Motors veio aqui ao Brasil, e agora diversas delegações da GAC Motors têm visitado estados brasileiros que queiram oferecer incentivos para a instalação da fábrica da GAC aqui no país. E a gente vai ver uma série de outras empresas. Mas é importante dizer que a China tem um mercado extremamente hoje competitivo quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de tecnologia. Vide, por exemplo, o mercado da indústria de veículos elétricos, né, em que 45 marcas apenas sobreviveram 7 marcas. E a China, em 2023, ela foi responsável aí por 68% de toda a produção de veículos elétricos no mundo. Essa demanda ela é tão alta que eu não sei se vocês já ouviram falar numa empresa chamada Xiaomi. A Xiaomi ela tentou entrar no Brasil uma década atrás, mas ela atingiu um público C&D, não era um público adequado para o perfil de produto que eles tinham. Eles fecharam a operação aqui no Brasil e retomaram aqui um pouco antes da pandemia. Eu lembro que na inauguração foi na cidade de São Paulo, no shopping Ibirapuera. A fila era de 1,3 quilômetros de pessoas interessadas aí em visitar a loja. E essa Xiaomi, hoje, além de equipamentos eletroeletrônicos, ela fabrica veículos elétricos. Ela lançou o veículo elétrico dela em março desse ano, em março de 2024, e curiosamente, nos primeiros, eu estou até vendo aqui os dados, porque são impressionantes, nos primeiros minutos, né, na primeira meia hora, para ser exato, os primeiros 27 minutos, a Xiaomi vendeu, né, 50 mil veículos, ou seja, 50 mil veículos elétricos foram encomendados nos primeiros 27 minutos de lançamento de um veículo que custa aproximadamente 150 mil reais. Não é um ticket baixo. E nesses primeiros 27 minutos foram 50 mil encomendas. Então a gente tem, isso é só para ter uma dimensão do apetite que a China tem em relação a essas inovações e essas tecnologias. E a gente pode absorver isso, é claro, receber todos esses benefícios por conta desse intercâmbio entre o Brasil e a China. É importante dizer que o Brasil ainda não faz parte da política do cinturão em rota, a iniciativa Belt and Road Initiative, né? Essa política de cinturão em rota foi estabelecida pelo Xi Jinping quando ele assumiu o poder. O presidente Xi Jinping, ele assumiu o poder em 2012, e a iniciativa do cinturão em rota foi dado início a essa iniciativa, essa política transcontinental, em 2013. Hoje são mais de 140 países signatários dessa política do cinturão em rota. O Brasil ainda não é signatário, mas o Brasil tem uma excelente relação com a China, né? Não só porque o Brasil foi o primeiro país na América Latina a atingir a cifra de 100 bilhões de dólares de negócios com a China, como também a gente tem visto cada vez mais uma integração maior e um intercâmbio maior entre esses dois países, até porque a China e o Brasil respeitam muito os princípios da coexistência pacífica, né, que é do benefício mútuo, do respeito mútuo, do benefício recíproco, a relação ganha-ganha, a não intervenção em assuntos domésticos. Então, é uma relação ganha-ganha, uma relação hoje abrangente, e a tendência é só alavancar cada vez mais essas potencialidades na relação sino-brasileira. A gente tem visto não só a entrada
dos veículos elétricos, por exemplo, quando falamos de tecnologia, como também temos visto a entrada do comércio eletrônico chinês aqui no Brasil. Talvez muitos de vocês tenham ouvido falar no Alibaba, mas nem todos têm ouvido falar na empresa Cainiao, né? A Cainiao, ou a gente fala Cainiao em português, é um dos braços do Alibaba responsáveis pela parte de logística. Então, eles têm enviado aproximadamente 8 aviões por semana aqui ao Brasil. Vocês conseguem imaginar o que são 8 aviões cheios de pacotes desse tamanho, como também pacotes que cabem aí um relógio, que cabem aí um aparelho eletrônico. Então, são 8 aviões por semana e há uma tendência cada vez maior de expansão desse comércio eletrônico entre a China e o Brasil. E, sem dúvida alguma, o maior investimento estrangeiro direto chinês é na área de energia limpa. Vide aí o projeto Belo Monte, né, que está sendo aí capitaneado pela State Grid. A State Grid hoje é o maior investidor chinês aqui no Brasil, mas nós temos diversas outras empresas como na área de energia limpa, como, por exemplo, a CTG, que é a China Three Gorges, a SPIC, que é a State Power Investment Corporation. A SPIC, inclusive, ela tem não só a usina hidrelétrica UHE São Simão, ali na divisa de Goiás e o estado de Minas Gerais, como também há investimento na área eólica e solar, lá no estado da Paraíba, ali quase divisa também com o estado do Rio Grande do Norte. E temos visto investimentos também sendo anunciados no estado do Ceará, por conta de todo aquele bolsão, né, daquelas oportunidades na energia, nas áreas, nas esferas de energia solar e de energia eólica também. A gente pode também mencionar, e eu acho que vale a pena falar com vocês, que afora o que já debati sobre veículos elétricos, sobre a infraestrutura na parte digital, né, de comércio eletrônico, a parte de energia limpa, como a energia eólica e solar, a parte de biotecnologia está sendo também uma área intensa quando falamos do intercâmbio sino-brasileiro. Nós mesmos ajudamos recentemente na inauguração de um laboratório de genoma chinês em São Paulo, chamado Vandines, da região de Xiamen, como também recebemos o Xiamen Cardiovascular Hospital, que é o Hospital do Coração de Xiamen. Xiamen é uma cidade que fica na província de Fujian, muito próximo ali de Taiwan. Você consegue ver ali da cidade de Xiamen, no litoral, uma cidade litorânea, você consegue ver a ilha de Taiwan, no lado sul, né, no lado sudeste, né, exatamente ali na região mais ao sul ali da China, no litoral. Então, eles já inauguraram um laboratório de genomas aqui, tem interesse em fazer cooperação e parceria com os laboratórios brasileiros, e também o próprio Hospital do Coração de Xiamen veio aqui conhecer tecnologias, né, e aprofundar esse intercâmbio. Foram visitados aqui o Instituto Dante Pazanese do Coração e também o INCOR, o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP, no Hospital das Clínicas. Há um intercâmbio nessa área também muito interessante, e acho que nós, na qualidade de advogados, nós podemos aproveitar todas essas potencialidades para a gente ampliar o nosso leque de atuação, não só na parte da constituição de sociedade, né, na parte societária, a parte de M&A, de fusão e aquisição, como também na parte de auditoria, no momento de uma aquisição de uma empresa, da elaboração de contratos. Quando falamos de importação de equipamentos chineses, hoje cada vez mais as empresas brasileiras têm interesse em trazer equipamentos, e aí eu não falo só na área agrícola, né, que tem muitos equipamentos agrícolas sendo importados da China, como também na área de infraestrutura. Vide aí a quantidade de empresas chinesas que têm oferecido tratores, bobcats, caminhões e etc., para serem comercializados aqui no Brasil. É certo que a gente precisa acompanhar essas tendências da China. A China ela tem aí 2 grandes objetivos, que eles chamam de Liange e Painian. O primeiro sonho, a primeira parte desse sonho chinês, né, depois vocês podem estudar um pouco mais sobre o Chinese Dream, o primeiro ano foi a celebração, em 2021, dessa vitória que a China teve desde 1978 até 2021, da abertura
né, do mercado chinês e também com a erradicação da pobreza extrema. Conforme os dados do Banco Mundial, falo Banco Mundial, um banco do Ocidente, né, que não teve nenhuma interferência, potencial interferência, se houvesse alguma crítica em relação a esse número. O Banco Mundial constatou que aproximadamente 770 milhões de pessoas saíram da pobreza extrema nos últimos 40 anos, de 78 a 21, na China. Esse foi um grande feito. Foi justo no momento em que o Partido Comunista Chinês comemorou os 100 anos da sua fundação. O Partido Comunista Chinês foi fundado em 1921 e, em 2021, ele completou aí 100 anos do seu aniversário. E a segunda fase desse sonho chinês é atingir em 2049, lembrando que a China, a República Popular da China foi fundada em 1949, então em 2049 serão 100 anos da fundação da República Popular da China. O governo chinês tem um projeto de modernização chinesa. O que é o projeto de modernização chinesa? É um projeto de modernização voltada ao povo. Nesse projeto de modernização chinesa, a China quer oferecer um Estado forte, democrático e culturalmente avançado. Então, eles não estão falando somente em tecnologia e sustentabilidade, mas estão falando de um Estado que possa oferecer cada vez mais um melhor ambiente para os seus cidadãos. É um país que tem inúmeros desafios, a gente está falando aí de um país de 1,4 bilhões de pessoas. Se a gente tem os nossos desafios, não só com a tragédia no Rio Grande do Sul, que está hoje, infelizmente, acontecendo, como também diversos desafios na parte de previdência social, na parte de infraestrutura, né, aqui do nosso país. Você imagina o que é multiplicar isso, né, 220 milhões, o que é multiplicar isso por 7, chegando aí a 1,4 bilhões. Mas, sem dúvida alguma, a China ela tem alguns grandes diferenciais, e eu acho que as primeiras lições que eu tive, desde quando eu me mudei para lá em 2007, né, comecei a fazer negócio com a China em 2005, mas em 2007 eu efetivamente me mudei para lá, foi realmente entender a questão do planejamento e visão de longo prazo do chinês, né? O chinês ele tem esses princípios, né, de uma relação, de uma cooperação, sempre uma visão a longo prazo, e também sempre pautado num planejamento e num investimento muito forte em educação. A gente vê que a educação realmente ela é fundamental para o desenvolvimento de uma nação próspera, de uma nação rica. Então, eu acho que nos primeiros minutos aqui desse bate-papo aqui com vocês, eu acho que esses são os pontos basilares que eu acho que são interessantes para aqueles que ainda não tiveram contato com China, para terem um pouquinho da dimensão. Eu tentei pincelar algumas informações aqui nesse universo Brasil-China e para ver quais são essas potencialidades, né, que são oferecidas para o nosso mercado, e eu deixo aqui os próximos minutos à disposição para também, eventualmente, tirar algumas dúvidas e falar um pouquinho, seja na área jurídica, seja na área econômico-financeira da China. Eu acho que é importante a gente bater um papo aqui, porque o meu interesse não é só falar, mas é ouvir e ter uma troca intensa aí com vocês na Comissão Especial de Relações Internacionais aqui da OAB de São Caetano. Oi, Ricardo, muito obrigado pela apresentação até aqui. Após o episódio que atrapalhou um pouquinho a nossa reunião, vários de nós não conhecemos o seu currículo, não deu tempo de fazer a apresentação. Então, nós estamos te ouvindo, mas nem todos sabem do seu currículo, e não vou começar a falar agora, porque vamos tomar tempo das perguntas. Mas vou deixar avisado que tanto a homenagem que eu tentei fazer para os voluntários e profissionais que estão no Rio Grande do Sul, como o seu currículo, estarão disponíveis na nossa ata, que a gente posta todas logo após as reuniões. Então, o apelo aí que todos nós aí abrimos a ata em seguida para poder conhecer o seu currículo. Vou adiantar alguma coisa. O Zé Ricardo tem uma atuação muito forte na Lide China, aqui no Brasil, onde ele é CEL e Sherman, ou Sherman e CEL, da Lide China. Temos aqui vários advogados na nossa comissão
vários advogados jovens também. Fala um pouquinho do mercado, onde que o advogado pode envolver, até onde, porque pequenas empresas eu creio que têm dificuldade para acessar o mercado da China ou não. Através da LIDE, talvez, através de algum tipo de programa que vocês têm. Fala um pouquinho dessa possibilidade para a gente, Ricardo. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado aí, presidente, aí pela gentileza. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com vocês. O importante é que a gente não cancelou, né? O importante é que a gente deu seguimento e tivemos aí o público interessado aí até agora, em que pese aí os desafios tecnológicos que nós passamos aqui no início aqui da nossa live. Eu acho que esse mercado é um mercado de micro, médio a grande empresário. Não vejo uma limitação, até porque hoje nós temos importação desde pequenos produtos a grandes produtos. O que é importante, eu acho, ao advogado hoje em dia, é entender principalmente a questão da cultura de negócios, né? Tanto é que hoje tem muitas universidades brasileiras que têm oferecido cursos específicos, às vezes de 3 dias, 1 semana, 15 dias. Eu mesmo, com certa frequência, eu apresento esses cursos de negociação com China em universidades brasileiras, porque é algo muito peculiar, né? Eu vou dar um exemplo aqui apenas a título de ilustração, né, que não basta só a gente ter todo o nosso conhecimento na área, não só do direito pátrio, como na área do direito internacional, mas é preciso que o advogado ele tenha uma experiência internacional e vírgula, do país em que ele está assessorando o seu cliente, né? Se nós estivermos, por exemplo, fazendo negócio no Oriente Médio, a gente precisa ter um pouco mais de dimensão e conhecimento sobre a cultura, sobre os costumes. A cultura de negócio ela é fundamental não só ao empresário, como também ao advogado. Exemplo disso, por exemplo, são as questões relacionadas a uma importação de equipamento. Então, você imagina que num contrato de importação e exportação, um contrato padrão, a gente estabeleça que haja, por exemplo, a necessidade, né, de um treinamento aqui da nossa equipe na empresa, né? Então, nós somos, imaginemos aí que nós integramos o departamento jurídico dessa empresa, e a gente vai elaborar o contrato de importação e exportação, e nesse contrato de exportação, a gente insira essa necessidade de trazer uma equipe da China para que faça o treinamento do uso do maquinário. Né? Primeira questão, a gente precisa certificar se haverá um manual disponível ou não, se esse manual vai estar numa língua, seja em inglês ou em português, até porque o ideograma chinês poucos leem, então fica muito difícil a compreensão. Além disso, como é que vai ser esse treinamento, né? São quantas pessoas, né, que nós vamos exigir que venham da China para fazer o treinamento dentro da nossa empresa? Se a gente não combina nada, eventualmente o fornecedor chinês ele vai mandar uma pessoa, ou 2, ou 3. A gente precisa alinhar expectativas no contrato. Nós temos também que alinhar quais são os riscos de, eventualmente, né, esse chinês, no caso de não conseguir obter o visto para ingressar no Brasil, se haverá um outro representante dessa empresa chinesa que tem uma qualidade técnica para ser enviado e fazer o treinamento. Até porque, muitas vezes, de má fé, eventualmente o fornecedor ele pode pedir a um representante, a um funcionário, né, um colaborador, que solicite o visto, e esse visto, às vezes de má fé, ele vai ser negado, porque ele não apresentou toda a documentação mínima exigida pela Embaixada da China, do Brasil, perdão, em Beijing, ou o Consulado do Brasil em Xangai, ou o Consulado do Brasil em Guangzhou, e vai ter o seu visto negado. Né? Como é que a gente sai dessa situação? Quais são os mecanismos que nós precisamos definir? Em relação ao produto, por exemplo, quais são as licenças e documentos que os chineses precisam apresentar para que nós não tenhamos problema com a liberação desse equipamento no porto, ao chegar esse equipamento aqui no Brasil? Às vezes, num contrato de distribuição, o brasileiro ele define uma quantidade XYZ de produtos que ele precisa importar com uma frequência mensal, uma frequência bimestral ou trimestral desse fornecedor para que haja, por exemplo, uma distribuição exclusiva, sem dimensionar
qual é a quantidade mínima ou máxima que pode ser estufada dentro de um container. Então, eventualmente, se o seu parceiro tem interesse em rescindir esse contrato de distribuição exclusiva e esse parceiro tenha não tenha dentro desse contrato de distribuição algo definido, por exemplo, sobre a quantidade mínima no container, ele vai fazer de tudo para estufar esse container com o maior volume possível para que, eventualmente, o importador brasileiro tenha dificuldade de fazer pedidos a maior, né, se essa distribuição exclusiva ela seja definida pelo volume de containers estabelecido em contrato. Então, eu estou dando pequenos exemplos, doutor Marcos, apenas para ilustrar quais são algumas informações que eventualmente parecem detalhes, mas a gente precisa conhecer um pouco dessa cultura, a gente precisa conhecer um pouco dessa cultura de negociação chinesa para que o nosso cliente ele esteja resguardado. E é claro que é importante dizer que a cultura de negócio chinesa ela é bem distinta da cultura americana. A gente sabe que tem muitos empresários aqui fazendo negócio há décadas com os Estados Unidos e começando agora a fazer negócio com a China. Eu ouso dizer que o Brasil ele está exatamente no meio entre a China e os Estados Unidos. Por que eu falo isso? Porque a cultura americana é muito business-oriented, né? Então, você chega ali na reunião, você discute o contrato, assina, aperta a mão e começa a valer toda essa relação comercial que você assessorou, que você providenciou. No Brasil, a gente está entre os Estados Unidos e a China, porque na China é muito importante a gente estabelecer um relacionamento. O relacionamento que o chinês chama de guanxi, né? E eu vou falar um pouquinho mais adiante. O relacionamento, ele é muito mais importante ser estabelecido, né, em que pese a importância, é claro, da assinatura de um contrato. Nós estamos no meio porque nós preservamos não só o relacionamento, como também a gente dá muita importância ao contrato escrito, ao contrato firmado. Eu ouso até dizer aqui, contrariamente ao que a gente imagina, na minha relação com a China, os maiores negócios foram aqui. Foram no fio do bigode, né, como a gente falava antigamente. Mas os contratos, eles precisam não só retratar a realidade que o nosso cliente chinês ou brasileiro tem interesse em desenvolver, mas também a gente precisa retratar muito a cultura de negócios desse país que é tão peculiar como a China. A gente precisa entender muito a cultura de negócio, porque o que significa o guanxi, que o chinês ele valoriza e ele preserva tanto? É o olho no olho, é o face a face. Então, além do empresário, né, ele comprar os materiais da China, é muito importante ele desenvolver um relacionamento de confiança com um parceiro chinês. E esse relacionamento de confiança com o parceiro chinês, ele não pode ser desenvolvido meramente por telefone ou por videoconferências ou pelo uso do WeChat, que é vulgarmente chamado de WhatsApp chinês. O empresário brasileiro ele precisa visitar o fornecedor chinês, ele precisa participar daquelas rodadas que a gente vê ou já ouviu falar, né, daqueles banquetes que os chineses oferecem, né? Porque essa relação de confiança, ela precisa ser nutrida. Além, é claro, da manutenção do contrato, a gente precisa desenvolver esse relacionamento e que a gente precisa demonstrar que seja uma relação de longo prazo e uma relação duradoura. Muito interessante. Eu sei que o Ricardo está com o horário dele bastante apertado aí, mas acho que pelo menos alguma pergunta dá para a gente atender, né, Ricardo? Juliane, você levantou a mão? Sim, levantei. Fique à vontade. Parabéns pela apresentação. Me conectei muito, porque o meu dia a dia é relacionamento com os chineses, né? Eu tenho essa experiência. Estive também em Guangzhou, na Feira de Cantão, há uns anos atrás, mas me trouxe muita bagagem de como negociar, de como se comportar. Hoje, a maioria dos meus clientes são chineses, chineses de todos os... Um acaba indicando, porque essa questão do relacionamento, a confiança, vai se expandindo e você vai realmente sendo uma referência para eles.
E provavelmente a minha apresentação vai ser complemento dele, porque eu vou falar sobre as regras e a importância de uma boa gestão na negociação, para que não se tenha um impacto aqui no Brasil na liberação da carga, quais são os procedimentos, e é isso que eu entrego para os meus clientes aqui, né? Então, é uma área muito pouco explorada, principalmente para os advogados, na faculdade nós não tivemos, na verdade, toda essa minha experiência foi na prática, estou nessa área há 23 anos, e então falta muito, e eu acho que nós, os jovens advogados que atuam no comércio internacional, é extremamente importante o conhecimento da base regulatória, né, e as formas de tratativas, porque a tratativa com o exportador, essa questão face a face, ela é extremamente importante, porém isso acaba sendo uma prática, e para o chinês está tudo bem, porém, para a Receita não, né? Então é aí que começa a gerar os problemas, como trazer a realidade para os fatos, onde a gente vai ter um impacto aí no comércio exterior, né? E é isso. Obrigado pela sua contribuição, doutora Juliane. Sem dúvida alguma, fico feliz de saber que tem uma colega também que trabalha com os chineses, que tem esse conhecimento cada vez maior, porque é uma habilidade, né? Quando a gente fala, né, de advogados aqui no Brasil, talvez estejamos aí em 1.100.000, 1.200.000 pessoas, mas quando a gente verifica os advogados que têm experiência internacional, a gente vai reduzindo substancialmente. E quando falamos de advogados com experiência com China, a gente começa a contar nos dedos, né? Literalmente nos dedos, porque é uma cultura muito peculiar e você precisa realmente entender muito da cultura de negócios. É por isso que eu gosto de ministrar esses cursos sobre negociação em China, né? O tema do meu curso é Negociação em China, por conta de todas essas peculiaridades, porque no curso eu sempre faço muita questão de envolver o aspecto histórico, econômico, social, né, para a gente entender um pouco da mentalidade chinesa, antes de partir para a negociação em si e fazer alguns cases na sala de aula. Eu acho isso importante porque isso dá um pouco da experiência, e eu gosto de colocar muitas fotos que eu vou tirando, porque as fotos elas retratam muito a realidade e as especificidades, né? Eu sempre, quando eu vou para lá, eu não vou só ao sul, eu sempre rodo a China, né? Essa missão que eu passei agora 25 dias, eu rodei quase 7.500 quilômetros, né? Eu fui para Shanghai, Wuhu, Huiyuan, depois Guangzhou, Handan, Xi'an, Beijing, cidades que eventualmente a gente nunca ouviu falar, né? Porque nós brasileiros conhecemos, que eu falo brincando, da Disneylândia, né? Pequim, Xangai, às vezes Shenzhen, né? E Hong Kong, ou alguns falam de Hangzhou. Mas quando a gente sai desses grandes centros, né, as cidades de primeira linha, como eles definem, muitos brasileiros ainda não têm esse hábito, né, de fazer essas visitas, né? Eu me lembro apenas para falar sobre a paciência chinesa que a gente precisa ter. Eu estava divulgando com uma empresa chinesa, num empreendimento conjunto, à época, com a Companhia Vale do Rio Doce, a CVRD, que depois se tornou a Vale, né, conhecida como Vale. E nós tivemos uma cláusula, doutora Juliane, que nós demandamos 2 horas e meia nessa cláusula numa discussão societária. E só foi possível a gente cuidar disso. Na verdade, na época, eu estava com uma equipe brasileiros, né? Eu estava como advogado do lado da empresa chinesa e tinham advogados brasileiros do lado da Vale. Nós estávamos há 3 meses nessa negociação em Xangai. E por que a gente conseguiu depois de 2 horas e meia, né? Ou por que não conseguimos antes de 2 horas e meia? Por que não conseguimos antes de 2 horas e meia? Era por uma questão de dificuldade do chinês, né, que era meu cliente na época, entender juridicamente o sentido da terminologia em inglês que estava sendo aplicada ali, aquele contrato, porque para ele era uma outra, tinha um sentido completamente distinto, ou não refletia exatamente a necessidade dele. E por que deu certo após 2 horas e meia? Porque
tínhamos advogados do lado dos chineses brasileiros, né, advogados brasileiros do lado da empresa chinesa, que tinham conhecimento sobre a cultura chinesa, e tinha um bom senso de advogados brasileiros do lado da Vale, que tinha essa experiência internacional, e que queria entender e compreender, ou seja, a gente trabalhou em conjunto, trabalhamos de mãos dadas, né, porque depois de 2 horas e meia você desiste, né, ou você começa a atacar e a ferir as pessoas que estão ali em conjunto. Mas a gente precisa, sim, entender a cultura de negócios, ela é fundamental para que a gente possa prestar uma assessoria jurídica completa, e não uma assessoria jurídica rasa, né? Até porque hoje, a assessoria jurídica rasa a gente já consegue através do ChatGPT. Então, a gente precisa ser cada vez mais gestores na construção desses negócios com China, muito mais do que simplesmente a gente falar qual é a lei tal do artigo tal, né? Então, é importante a gente ter uma maior compreensão, uma compreensão mais abrangente sobre essa relação Brasil-China e sobre a cultura de negócio chinesa, para a gente refletir isso na negociação e para a gente refletir isso especificamente nos contratos, né? Ok. Muito obrigado, Ricardo. Nós temos que respeitar o horário do Ricardo. Gostaríamos imensamente de esticar mais esse assunto, todos esses assuntos, mas eu gostaria de deixar à sua disposição, e da Lide, Ricardo, esse canal da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Caetano, para divulgação de eventos, cursos, qualquer outro assunto que você julgue que possa ser interessante para o nosso grupo. É muito legal a gente conhecer um pouquinho mais, sim, sobre o tema e sobre o mercado, né? Sobre o mercado, porque é uma realidade muito diferente para a gente. Ok? Então, gente, vamos ficando por aqui. Agradecemos imensamente, Ricardo, a sua participação. Obrigado, presidente. Eu que agradeço esse bate-papo. Voou, né? 1h20 aí, foi muito rápido mesmo. Eu espero que tenhamos aí outras oportunidades, seja aí através de um bate-papo online ou através de uma reunião presencial, para a gente debater mais sobre China, né? E para que a gente perceba a importância que a China tem no nosso mercado. Se vocês precisarem, o presidente, Dr. Marcos Buin, tem o meu telefone celular, e sem prejuízo também, estou nas redes sociais, o Insta, o Facebook, também o LinkedIn, o meu nome, ou no Instagram, josericardo.80, ou @lidchinaoficial, @josericardo.80 ou @lidchinaoficial. E vai ser um prazer aí dar continuidade a esse bate-papo, e novamente eu aviso, eu estou super à disposição para trocar experiências com vocês e aprender com vocês também sobre esse intercâmbio, a importância desse intercâmbio entre Brasil e China. Ok. Muito obrigado, Ricardo, pela sua presença. Obrigado pela presença de todos. Até logo. Bom dia. Até logo. Muito obrigado. Tchau, até mais, gente. Tchau, obrigada, tchau.